Boa tarde, crianças. Mais uma semana em que nós iniciamos fazendo a retomada do livro Trilhas de Aprendizagem. Nós vamos fazer a atividade 4, que é sobre entrevistar. Porém, antes, a professora Ana Paula vai fazer uma leitura que eu já fiz. Mas como estamos trabalhando a retomada, a correção dos conteúdos do livro Trilha de Aprendizagens, eu vou refazê-la. Prestem muita atenção para vocês observarem o que é que acontece na história, como que acontece, onde acontecem, quais são os personagens, como os personagens são. Nessa história, a gente vai conseguir ver tudo aquilo que a gente já aprendeu. Discurso direto, discurso indireto, caracterização dos personagens através do uso de adjetivos, tá bom? E vamos conhecer uma escritora infanto-juvenil muito famosa e muito boa, chamada Ruth Rocha. A Ruth Rocha é uma escritora que escreve principalmente para crianças. E as histórias dela são sempre muito divertidas. E ela também é entrevistada da atividade 4. Então vamos ler uma obra feita pela Ruth Rocha e logo em seguida vamos ler a entrevista da Ruth Rocha. Então vamos lá, ó. Escrito por Ruth Rocha, o nome é Como se Fosse Dinheiro. E aqui tem uma moeda, um menininho, uma galinha, um pato e um bode, né? A editora FTD e não está aqui na capa, mas o responsável pelos desenhos é o artista ilustrador Walter Ono. Então vamos lá, gente. Primeiro, Como se Fosse Dinheiro. O que será que ela quer dizer com esse título? O que será que ela estava pensando quando ela fez esse título, esse livro? Vamos ver? Abrindo aqui, esse livro faz parte de uma coleção chamada Turma da Nossa Rua. Existem mais livros que contam a história de outras crianças que moram na mesma rua. Olha aqui que legal, ó. Ó os amigos na hora do intervalo, uns brincando, uns comendo, sujando a mesa, outro tomando aqui um suco, refrigerante. E olha aqui esse personagem, é o que tá na capa. E olha esse senhor aqui, tá entregando para ele bala. Será que ele pediu? Será que ele comprou bala? Será que esse senhor tá dando bala para ele? Por quê? Bom, vamos lá, vamos descobrir se tá vendendo, se ele está ganhando ou o quê. Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola, para comprar o lanche. Chegava no bar, que é a cantina da escola, comprava um sanduíche e pagava seu Lucas. Mas seu Lucas nunca tinha troco. Ó, menino, leva uma bala que eu não tenho troco. Então vamos lá, ó. Esse daqui é quem? O Catapimba. E esse é o seu Lucas, o dono da cantina da escola. O Catapimba comprou o lanche dele, ó, que tá aqui segurando na mão. Deu dinheiro, só que o seu Lucas deu o troco em bala, né? Ó, e ele falou, ó, leva essa bala aqui que é troco, é o troco em bala, tá? Já aconteceu isso com vocês? Vocês já foram comprar alguma coisa e recebeu de troco bala, chiclete, né? Aí olha lá, o Catapimba, bravo, gesticulando, falando pro seu Lucas. Um dia Catapimba reclamou do seu Lucas. Seu Lucas, eu não quero bala, quero meu troco em dinheiro. Ah, menino, eu não tenho troco. O que eu posso fazer? Ah, eu não sei, só sei que eu quero meu troco em dinheiro. Se ele pagou o lanche dele em dinheiro, ele quer o troco dele em dinheiro. E o seu Catapimba ficava pagando ele com bala. Olha lá. Aí, ó, o Catapimba reclamando. Ora, bala é como se fosse dinheiro, menino. Ora essa.
Catapimba ainda insistiu umas, duas, três vezes. A resposta era sempre a mesma. Ah, menino, bala é como se fosse dinheiro. Então, leve um chiclete se não gosta de bala. E aqui, ó, ele dando chiclete pro menino. Olha só, e os amiguinhos dele tudo de olho, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Aí, olha o Catapimba como vai pra escola. Olha a cara do Catapimba. Tá com cara de que vai aprontar, hein? Ó os amigos dele em volta, ó, dando risada e querendo saber. Vamos ver o que aconteceu. Aí, o Catapimba resolveu dar um jeito. No dia seguinte, apareceu com um embrulho debaixo do braço. Os colegas queriam saber o que era. Catapimba ria e respondia. Na hora do recreio vocês vão ver. Olha só. Olha só. Chegou na hora do recreio, todo mundo queria saber. Catapimba comprou seu lanche e na hora de pagar, abriu o embrulho e tirou lá de dentro uma galinha. Olha a cara do seu Lucas. Botou a galinha em cima do balcão. Olha que Catapimba danado. Olha lá, ó, a galinha ciscando de boas. Todo mundo aqui em volta, o Catapimba, seu Lucas bravo demais. Olha lá. Que isso, menino? Perguntou seu Lucas. É para pagar um sanduíche, seu Lucas. Galinha é como se fosse dinheiro. O senhor pode me dar meu troco, por favor? Os meninos estavam esperando para ver o que o seu Lucas ia fazer. Olha lá. Aí, ó, seu Lucas, coitado, não teve jeito. Seu Lucas ficou um tempão parado pensando. Aí colocou umas moedas no canto do balcão. Tá aí seu troco, menino. E pegou a galinha pra acabar com a confusão. Ó, todo mundo, ó as caras. E ó a cara de satisfação do Catapimba. Muito bem. Aí, o que aconteceu, ó? Uma criança com um pacote, outra com pacote, ó. Cada criança no outro dia trouxe um pacote. O que será que aconteceu? No dia seguinte, todas as crianças apareceram com embrulhos debaixo do braço. No recreio, todo mundo foi comprar lanche. Na hora de pagar, ó... Jesus, olha lá, na hora de pagar, teve gente que queria pagar com raquete de ping-pong, com papagaio de papel, com vidro de cola, com geleia de jabuticaba. O Armandinho quis pagar com sanduíche de mortadela. Quis pagar o sanduíche de mortadela com sanduíche de goiabada que ele tinha levado. Queria fazer troca, né? Ó, com pipa, espada, bonecos, raquete de ping-pong, carrinho, livro, até um lagarto, coitado, uma árvore. Ixi, um monte de coisa levaram para tentar trocar. Olha lá o seu Lucas como ficou. Teve gente que também levou galinha, pato, peru. E quando o seu Lucas reclamava, a resposta era sempre a mesma. Ué, seu Lucas, é como se fosse dinheiro. Não ficou dando bala como se fosse dinheiro, troco? Aí, a gota d'água. Foram quando chegaram com o quê? Com bode. Mas seu Lucas ficou chateado mesmo quando apareceu o Caloca puxando um bode. Olha aqui, ó, o Caloca levando um bode para pagar. Aí seu Lucas correu e chamou a diretora, a dona Júlia. Dona Júlia veio e contaram para ela o que é que estava acontecendo. Ó eles aí, ó. Ó como ficou. Olha a cara do seu Lucas, todo sem jeito. E as crianças em volta e o bodinho aqui, ó, do lado da diretora. Sabe o que ela achou? Pois achou que as crianças tinham toda a razão.
Sabe, seu Lucas, ela falou, bode não é como se fosse dinheiro. Galinha também não é. Até aí o senhor tem razão, mas bala também não é como se fosse dinheiro, e muito menos chiclete. Então ele estava pagando com bala, com chiclete, dando troco que era para ser em dinheiro, usando bala e chiclete. Não é dinheiro, dinheiro é dinheiro, né? Olha lá, ó as crianças. Seu Lucas se desculpava. Mas quando eu não tiver troco, aí o senhor anota e no outro dia paga. Os meninos fizeram uma festa, deram pique-pique para a Dona Júlia e tudo. Naquele dia, não houve nem aula. E olha que legal que eles conseguiram fazer. Mas o melhor de tudo é que todos no bairro ficaram sabendo do caso. E agora, seu Pedro da farmácia não dá mais comprimido de troco. Seu Ângelo do mercado não dá mais caixa de fósforo de troco. Nenhum comerciante dá mais mercadoria como se fosse dinheiro. Afinal, ninguém quer receber um bode em pagamento, como se fosse dinheiro. É ou não é? Olha lá. Fim, e acabou. Aqui vocês veem a foto, essa é a Ruth Rocha, tá? E esse daqui é o ilustrador, o Walter Ono. Foram eles dois, uma escreveu e o outro fez o desenho da nossa história. E chegou ao fim, tá? Essa é a história que eu queria mostrar para vocês antes da gente começar a lição. Essa lição tá lá na página 45 do livro Trilhas de Aprendizagem. É a atividade 4, tá? Lendo e produzindo entrevistas. Trilha de aprendizagens. O que é uma entrevista? Então, antes, vamos entender o que é esse gênero textual entrevista, tá bom? Para que ele serve? Como ele deve ser feito? Tudo bem? Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado, onde perguntas são feitas pelo entrevistador, de modo a obter informação necessária por parte do entrevistado. Os repórteres entrevistam as suas fontes para obter informações, declarações que validem as informações apuradas ou que relatem situações vividas por personagens. Antes de ir para a rua, o repórter recebe uma pauta que contém informações que o ajudarão a construir a matéria. Além das informações, a pauta sugere o enfoque a ser trabalhado, assim como as fontes a serem entrevistadas. Antes da entrevista, o repórter costuma reunir o máximo de informações disponíveis sobre o assunto a ser abordado e sobre a pessoa que será entrevistada. Então, quando eu vou entrevistar, eu não posso chegar lá sem conhecer o assunto que eu vou falar. Eu não posso chegar lá sem conhecer a pessoa que eu vou entrevistar. Eu tenho que ter informação da pessoa para eu saber que perguntas eu vou fazer. Então, o que nós precisamos? Conhecer o entrevistado, né? Quem a gente vai entrevistar. Saber aonde ele nasceu, as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta, o que ele acredita, o que ele não acredita, né? E sobre o assunto que eu vou tratar com a pessoa. Se a pessoa é a área da política e eu quero falar sobre a falta de água no lugar onde eu moro, eu preciso saber quem que é esse político, como é o nome dele, qual que é o partido dele, o que ele já fez, o que ele não fez, o que ele prometeu fazer. Eu tenho que conhecer tudo. E depois conhecer, saber sobre o problema. O problema é falta de água? Aonde que está acontecendo essa falta de água? Desde quando? Quem é a empresa que deveria estar dando conta disso, mandando a água? Então, para eu fazer uma entrevista, eu tenho que conhecer o entrevistado e o assunto que eu vou abordar. Se eu não tiver essas informações, eu vou ficar perdido e a entrevista não vai ser boa. Tudo bem? Aqui, continuando o que é uma entrevista.
De posse deste material, ou seja, das informações sobre o entrevistado e sobre o assunto, ele formula perguntas que levem o entrevistado a fornecer informações novas e relevantes. O repórter também deve perceber se o entrevistado mente ou manipula. Manipular é inventar dados nas suas respostas. Fato que costuma acontecer principalmente com as fontes oficiais do tema. Por exemplo, quando o repórter vai entrevistar o presidente de uma instituição pública sobre um problema que está a afetar o fornecimento de serviços à população. O que é o presidente? Eu vou procurar o presidente que toma, o vereador que toma conta desse negócio de água, né? E é um serviço para a população, é um serviço público para todo mundo que mora no bairro. Ele tem que fazer as perguntas certas, buscar informações para que ele não seja enganado na entrevista, porque senão a pessoa pode manipular dados, pode distorcer, mentir alguns dados e ele pode acreditar se ele não tiver pesquisado antes. Ele tende a evitar as perguntas e a querer reverter a resposta para que a considere positivo na instituição. O entrevistador deve conquistar a confiança do entrevistado, mas não tentar dominá-lo, nem sequer por ele dominado. Nem o entrevistador não pode dominar o entrevistado, nem o entrevistado dominar o entrevistador. Os dois têm que ter um papel bem... Por exemplo, você vai entrevistar a sua mãe, aí ela fala uma coisa. Ai, mãe, a senhora gosta de morar aqui? Ai, lógico que não gosto aqui, eu queria ir embora, aí você vai pôr isso. Ela fala, não põe isso não. Não, a senhora não respondeu isso? Tem que ser o que a senhora respondeu com o coração, com a verdade. Caso contrário, acabará induzindo as respostas. As entrevistas apresentam com frequência alguns sinais de pontuação, como ponto de interrogação, aquele da pergunta, o travessão, quando vai responder na outra linha, aspas, reticências, parênteses e às vezes colchetes, que serve para dar ao leitor maior informação que ele supostamente desconhece. O título da entrevista é um enunciado curto, ou seja, quando você vai colocar o nome da sua entrevista, tem que ser curto, o título curto, para chamar a atenção do leitor e resume a ideia básica da entrevista. Pode estar toda em letra maiúscula e recebe maior destaque na página. Na maioria dos casos, apenas as preposições ficam com a letra minúscula. O subtítulo introduz o objetivo principal da entrevista e vem seguido de ponto final. É um pequeno texto que vem em destaque também. A fotografia do entrevistado aparece normalmente na primeira página da entrevista e pode estar acompanhada de uma frase dita por ele, às vezes importantes, ditas pelo entrevistado e que aparecem em destaque nas outras páginas de entrevista, são chamadas de olho. Então, olha aqui, esse texto do que é entrevista, eles retiraram do Wikipédia na internet no dia 24 de março de 2020. Agora, para a gente entender, a gente vai ler a entrevista feita pela Ruth Rocha. Feita pela Ruth Rocha, não. A entrevista que fizeram com a Ruth Rocha, tá bom? Olha lá, com ajuda, lê a entrevista a seguir e realize. Realizada com Ruth Rocha. Olha lá, Ruth Rocha, a encantadora de crianças. Por que será que ela recebeu esse nome na entrevista? A encantadora de crianças. É porque ela escreve, os livros dela são voltados para quê? Para as crianças. E aí, ela domina mais as crianças. Né, dona Márcia? Ixi. E... Vou beber uma água aqui que tá difícil. Né? O nome da pessoa que entrevistou a Ruth Rocha vem aqui, ó, por Raquel
Bonimo, ou Rachel Bonimo, né? E aqui vem um pequeno texto explicando quem é a Ruth Rocha. Uma pequena biografia. Bio, vida, grafia, escrever. Então, escrever um pouquinho da vida do entrevistado, no caso da Ruth Rocha. Formado em Sociologia e Política, Ruth Rocha conquistou parte de seu repertório aos 15 anos, em que atuou como orientadora educacional no Colégio Rio Branco, em São Paulo. Depois de escrever artigos sobre educação, passou a colaborar com histórias para a então revista Recreio, em 1969. Olha aqui, ó, tá vendo esses... Não é parênteses... esses parênteses não, né? Esses colchetes aqui e com reticências, quer dizer que esse título aqui, esse resumo aqui, ainda tem mais coisa, né? Só que para vocês, eles resumiram um pouco mais. Então, olha lá. Língua Portuguesa, que é a revista de língua portuguesa que entrevistou ela. Como em Marcelo, Marmelo, Martelo, a senhora criava palavras quando criança? E a Ruth Rocha respondeu: na minha família a gente brincava muito com palavras. Meu pai dava corda, sempre contava as histórias do poeta Emílio Menezes, mas era meu avô o contador de histórias da família. Analisando hoje, sei que ele contava Anderson, Perrault, Grimm, As Mil e Umas Noites e histórias folclóricas. Essa fabulação toda ficou em mim. Meu pai, minha mãe e a avó gostavam de contar versos. Era uma família muito faladeira. Língua Portuguesa, a revista Língua Portuguesa que está entrevistando ela, então faz a pergunta. Sua narrativa é história, o conto. É econômica, simples e direta. Como é seu método de produção? Como é que ela cria essas histórias, né? Aí a Ruth Rocha responde: minhas histórias ficam na cabeça um bom tempo. Tem o começo, o personagem engraçado, mas isso ainda não rende história. Penso mais uma parte, um nome engraçado, talvez até uma forma, talvez até que ela se forma. Até aí fico só pensando na história, sem método. Tinha 1000 histórias voando por aí que quero escrever, mas estão incompletas, falta um gancho, um elemento para fechar melhor. Quando percebo que está inteira, escrevo de uma vez só. Em geral, tenho a história quando tenho fim. Há escritores que entram num livro sem saber o que vai acontecer. Nunca entro sem saber. Posso mudar no meio, mas aí já tenho outro fim. Língua Portuguesa. Preocupa-se em evitar palavras difíceis nos livros? A Ruth Rocha responde: depende. Muito difíceis eu evito, mas acredito que as crianças tenham mais dificuldade com a ideia abstrata do que com a palavra concreta. Quando você não conhece a palavra, pela frase consegue matar o significado. Aliás, foi assim que aprendemos as palavras, lendo e não entendendo. Aí a gente deduz ou vai ao dicionário. Isso que não se deve evitar as palavras difíceis, mas se deve evitar as palavras muito difíceis. Palavras técnicas, por exemplo, não há motivo para estarem em obras infantis. E aqui tá, ó. Ela deu essa entrevista para a revista Língua Portuguesa, segmento, ano 3, número 32, página 12 até 16, em junho de 2008. Então, a revista de junho de 2008, tá lá a entrevista da Ruth Rocha. E aí, vocês tinham que responder algumas questões referentes a essa entrevista. Olha aqui, depois eu vou tirar foto, vou deixar no Google Classroom, junto com essa gravação. Vocês vão corrigir no Trilhas de vocês. E na quarta-feira eu vou fazer com vocês uma roda de conversa de entrevistas e também a atividade do Calvin e da mãe dele sobre discurso direto e indireto. Vamos lá. Complete o quadro com algumas informações do texto com base nos itens a seguir. Título da notícia. Como é o nome
Qual é o título da entrevista? Notícia, entrevista. Ruth Rocha, a encantadora de crianças. Quem escreveu o texto? Ou seja, quem entrevistou ela? A Raquel Bonimo. O assunto do texto foi o quê? A vida e obra da autora e seu processo de escrita. Como é que ela escreve os livros que ela tem? Onde foi publicada? Olha lá, fonte, Revista Língua Portuguesa. Quando foi publicada? De 12 a 16, não. Em junho de 2008, tá? Foi em junho de 2008. Vou corrigir aqui. Por que o texto recebeu esse título? A Encantadora de Crianças. Explique. Por que será que recebeu? Porque Ruth Rocha é escritora de livros infanto-juvenis muito apreciados pelas crianças. As crianças adoram os livros dela. Vocês viram, eu acabei de ler como se fosse dinheiro. É engraçado, é divertido e ainda ensina, né? Olha lá, continuando nossa correção. D. A autora acredita que as palavras difíceis devem aparecer nos livros infantis? Por quê? Para a autora, só as palavras muito difíceis devem ser evitadas. As demais podem ser usadas, pois é possível compreender pelo sentido ou uma simples busca no dicionário. As crianças não podem ficar sem o contato com palavras difíceis, até para que vocês possam aumentar o vocabulário de vocês. Mas muito difíceis aí já complica, né? E Ruth Rocha disse: tenho 1000 histórias voando por aí que quero escrever. Explique como a autora faz para escrever as histórias. Como que ela disse lá na entrevista que ela faz para escrever? Então, ó, para a autora, as histórias ficam na cabeça. Vai criando as partes, o começo, o personagem, até ter a história completa. Ela só escreve o livro quando dentro da cabeça dela a história já está completa. E se houver alguma mudança, ela também muda o final. F. Releia este trecho do texto. Formada em Sociologia e Política, Ruth Rocha conquistou parte de seu repertório nos 15 anos em que atuou como orientadora educacional no Colégio Rio Branco, em São Paulo. Depois de escrever artigos sobre educação, passou a colaborar com histórias para a então recente revista Recreio, em 1969. Por que esse trecho aparece no início do texto, no início da entrevista? O trecho foi uma introdução sobre a pessoa entrevistada. Então, eu tenho que saber quem é essa pessoa, quantos anos ela tem, o que ela faz, né? Para eu entender a entrevista. Por exemplo, se eu for entrevistar o meu pai, vocês não conhecem meu pai, então eu tenho que fazer uma apresentação. Antônio Pereira Lacerda, tem 81 anos, mora na cidade de Mauá e é um dos mais antigos moradores do bairro. E aí as pessoas já vão conhecer mais ou menos ele. Tudo bem? Então a introdução serve para quem não conhece, conhecer quem é a pessoa entrevistada. Tudo bem? 2. Observe com atenção os trechos abaixo. Língua portuguesa. Como em Marcelo, Marmelo, Martelo, a senhora criava palavras quando criança? Sua narrativa é econômica, simples e direta. Como é seu método de produção? Preocupa-se em evitar palavras difíceis nos livros? Observa bem. Isso daqui, ó, no final de todas tem o ponto de interrogação. No final de todas as frases tem um ponto de interrogação. O que elas têm em comum, essas frases? Os trechos destacados correspondem às perguntas feitas para ela, pela entrevistadora. Então, isso daqui foram as perguntas que a Raquel fez para a dona Ruth Rocha, tá? Na revista de língua portuguesa. Então, o que elas têm em comum, essas 3 frases? São as perguntas feitas pela entrevistadora e entrevistada, pela dona Raquel para a dona Ruth, tá? Aqui,
Olha lá. O que indicam as palavras língua portuguesa que aparecem no início do trecho? As palavras indicam as perguntas feitas pela revista. A revista Língua Portuguesa estava sendo representada pela repórter dela. Quem era a repórter da revista Língua Portuguesa? A Raquel Bonimo, né? Então, eles colocam, quando a entrevista, a Raquel fazia pergunta, ela representa a revista Língua Portuguesa. Então, eles colocam Língua Portuguesa e vem a pergunta. Depois, embaixo, coloca Ruth Rocha, porque é a resposta dada por ela. Tudo bem? O que indicam as palavras Ruth Rocha que aparecem no meio dos trechos? As palavras indicam a resposta da entrevistada. É o que acabamos de falar. A gente tem que saber quando é o entrevistador, quem está perguntando e quem é que está respondendo, né? Precisa deixar claro. B. Se você tivesse de ensinar alguém a organizar uma entrevista, o que diria para explicar a essa pessoa? Se precisar, volte à entrevista escrita com Ruth Rocha para rever suas características. Então, o que eu preciso para fazer uma entrevista? Precisa ter um texto introdutório, contando um pouco da vida do entrevistado, com perguntas preparadas antecipadamente, com base em pesquisas sobre o entrevistado. Então, você vai fazer uma entrevista com a sua família, com alguém da sua família, lá com a sua mãe. Você tem que escrever o nome completo da sua mãe, a idade da sua mãe, o que ela faz, se ela é dona de casa, se ela trabalha fora, né? Você tem que... aonde ela mora, quanto tempo ela mora nesse lugar, tá bom? E aqui, ó, a 4 tá ensinando o que vocês vão fazer nas outras. Imagine que você é um jornalista e finalmente conseguiu agendar uma entrevista com um adulto que poderá lhe orientar mais sobre como se proteger em tempos de pandemia do Covid-19. Pode ser um adulto que mora com você. É claro que você precisará ter um bom roteiro, não é mesmo? Então, siga as dicas a seguir e divirta-se. Primeira dica. O primeiro passo é escolher a pessoa que poderia dar a entrevista, ou seja, o entrevistado. Você tem que escolher alguém que mora com você e que você possa entrevistá-lo. Segundo passo é começar a pensar em tudo que você já sabe sobre a vida e a carreira de seu entrevistado. Então, nome completo, aquilo que eu falei, nome completo, onde mora, idade, o que faz, né? E em tudo que poderá ler e pesquisar sobre ele para saber o que perguntar. Lembre-se que uma boa entrevista depende do conhecimento que o entrevistador tem sobre a vida e o trabalho do entrevistado. Você não gostaria de correr o risco de estar cara a cara com seu entrevistado e não saber o que perguntar, não é mesmo? 3. O terceiro passo é organizar todas as perguntas para garantir que nada de importante fique de fora de sua entrevista. Então, qual que vai ser o tema? O tema que veio no livro é Covid-19, certo? Então, o que você vai perguntar para o seu entrevistado? Sobre a Covid-19, tá? Quarto e último passo, apresente seu roteiro para os seus colegas. Uma informação importante. Se a entrevista fosse de verdade, seria necessário organizar o material. Um roteiro parecido com o que você lerá a seguir. Gravador e canetas para não perder nenhum detalhe da fala de seu entrevistado favorito. Tá bom? Então aqui, o que nós vamos fazer? E isso nós vamos fazer na quarta-feira, na nossa videoaula. Roteiro de entrevista. O nome completo do meu entrevistado, tá? Pergunta sobre a vida do entrevistado. Eu preciso saber. Então, nome completo, idade, o que ele faz da vida. Pergunta sobre o assunto em destaque, Covid. A gente vai fazer 7 perguntas. Vamos elaborar juntos, tá bom? E depois, seguindo esse roteiro, você vai fazer o texto igualzinho àquela Raquel fez com a Ruth Rocha. Agora escreva a entrevista para publicação no jornal.
Então, assim, você tem que pôr o título, né? Você tem que pôr o texto introdutório, você tem que colocar o seu nome, né? Repórter Ana Paula, e o que sua pergunta e o nome do entrevistado. Antônio vai responder. Tudo bem? Isso na quarta-feira a professora vai fazer junto com vocês, montar. E aqui, ó, é quando nós fomos avaliar, tá bom? Então, na quarta-feira, depois que vocês lerem novamente, pessoal, tudo que vocês pegar, tem que ler e reler no mínimo 3 vezes, tá bom? Por favor, é muito importante que vocês leiam e releiam várias vezes para poder entender. Tanto entender o que é entrevista, quanto entender, ó, aqui a organização. Porque esse aqui, ó, entrevista com a Ruth Rocha, serve de exemplo para você fazer a sua entrevista. Então, na sua entrevista, quando você for escrever, vai precisar de um título, de um texto introdutório, das perguntas, né? Então tem que ser bem feito pra gente poder ter nota, tá bom? Gente, essa é a aula de hoje. Eu não fiz o vídeo hoje online para que vocês possam entender do que se trata e possam corrigir no livro de vocês. Na quarta-feira, 2h30, a professora vai fazer uma videoaula ao vivo, corrigindo discurso direto e indireto do Calvin e com a mãe e ajudando vocês a montar o texto da entrevista. Tá legal? Então, um beijo, muito obrigado, fiquem em casa, lavem as mãos, tomem todos os cuidados. As professoras estão morrendo de saudade. Falo por mim e por todas as professoras do 4º ano. E até quarta, se Deus quiser. Beijo!